Sejam bem-vindos a mais um programa da R27 TV e Podcast. E hoje nós vamos falar de muita coisa bacana, treinamentos de alta performance. Quem não quer elevar o nível como ser humano, com posicionamento, com treinamento da mente. Imagina aí, das melhores pessoas, as melhores mentes que a gente tem para modelar. Imagina você poder fazer parte disso e ninguém melhor para falar sobre do que especialistas ilustríssimos que eu já vou apresentar. Vamos começar? Estou com o André Costa e com o Rodrigo Piona, que são instrutores da Mastermind, que é a representante da Fundação Napoleon Hill aqui no nosso estado. Queridos, sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês. Obrigado, Sara. Obrigado. Excelente, gente. Vamos começar para vocês entenderem, né, o que é a Mastermind, né, o que ela faz. Então, assim, quem é que vai começar falando aí comigo? Eu vou deixar o André começar a falar, porque o André é diretor da fundação, né? E segundo, porque também o André é meu mentor. Olha! Então eu estou há menos tempo no negócio, deixar o André começar. Obrigado. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui dentro do seu programa. Foi uma surpresa vir aqui, porque no momento não estou aqui no Espírito Santo, mas é uma surpresa enorme poder falar um pouquinho dessa escola de negócios que tanto transformou a minha vida e que me permitiu ir para muito longe, né? Então a Mastermind, em resumo, era uma escola de negócios da Fundação Napoleon Hill, onde nós trabalhamos. Dentro dessa escola nós temos vários programas de treinamentos de alta performance, que vão desde o desenvolvimento de liderança, passando por vendas, até a gestão empresarial e treinamentos de autoconhecimento. Se a gente resumir, a Mastermind é isso aí. E nós estamos espalhados por todo o Brasil. O Espírito Santo não surgiu aqui, a sede da Mastermind fica em São Paulo, em Ribeirão Preto, mas em todos os estados brasileiros você encontra um representante da Mastermind, da Fundação Napoleon Hill, com os mesmos programas. Inclusive, eu conheço a Mastermind já há anos, né? O João, meu esposo, é Mastermind, lá dos primórdios, né? Da Era das Cavernas ainda, tá precisando dar uma atualizada, mas a gente conhece com muita referência e muita credibilidade a instituição, porque realmente são treinamentos que fazem a diferença na vida das pessoas. Claro. Então é algo que isso lá atrás já estava fazendo essa diferença, você imagina hoje com toda essa atualização, né? Tudo vai mudando e aí vai agregando muito mais conhecimento, muito mais treinamentos, né? O que é que vocês diriam para mim que seria um treinamento de alta performance? O que seria isso? Um treinamento de alta performance, ele é um treinamento que vai te dar as ferramentas, vai mudar as suas atitudes, vai desenvolver habilidades para que os resultados no âmbito profissional, no âmbito pessoal, por exemplo, sejam totalmente diferentes. Tanto que um dos nossos, colocar assim, frases de impacto que nós temos dentro dos nossos materiais é novas atitudes, novos resultados. Perfeito. Então, a diferença de um treinamento para um curso, por que nós chamamos de treinamento? Porque treinamento desenvolve habilidades. Quando nós pegamos um atleta, o que ele faz? Ele treina. Então, ele desenvolve habilidades. Então, o que nós trazemos é justamente um desenvolvimento de habilidades, uma mudança de atitude para que tenha melhores resultados e resultados acima da média. Por isso que é de alta performance. Perfeito. E hoje a gente precisa de treinamentos assim em todas as áreas, né? Então não é um nicho muito específico. Você pode utilizar para qualquer coisa, né? Para você como vendedor, como empresário, como um líder, como um colaborador. Então, assim, são todos os públicos, correto? Correto. Sim. Perfeito. E você, como é que você caiu aí de paraquedas no negócio? Obrigado por me dar essa oportunidade também, viu, Sara? E foi assim, eu já conhecia o André e a Juliana há algum tempo. A Juliana é a esposa do André e também nossa diretora e instrutora da fundação. E um belo dia, eu estava navegando no LinkedIn e vi lá a Juliana postando alguma coisa sobre Napoleon Hill, Mastermind, e eu falei, que é esse negócio que Juliana tanto fala sobre Napoleon Hill, Mastermind? Enfim, eu não conhecia, confesso. E confesso, inclusive, Sara, que eu tinha uma certa rejeição por esse tipo de treinamentos, enfim, eu achava que isso não funcionava? Até que eu entrei numa sala de aula da Mastermind. E quando eu fiz aquele treinamento, esse treinamento me ajudou a entender que eu podia fazer muito mais coisas do que eu acreditava ser possível fazer.
né? Ele realmente causa uma explosão na nossa mente. E eu estou dizendo isso por mim, hoje, e aí a partir daí eu comecei a trilhar um caminho para me tornar instrutor da fundação, porque veio o desejo de levar aquela possibilidade para outras pessoas também. Aquela transformação que ele me proporcionou, eu quis também proporcionar a outras pessoas. Mas, sobretudo, eu comecei a entender que haviam novas possibilidades, havia um novo Rodrigo a explorar, sabe? E é isso, todos os participantes, eu vejo aí, já participei de alguns treinamentos depois do meu, uns como apoiador, e já fiz agora, né, terminamos a primeira turma minha como instrutor. Que legal. E você vê muitas pessoas sendo transformadas, essa é a verdade. E nós garantimos isso porque nós temos um método para fazer com que isso aconteça, né, que é uma metodologia que nós trouxemos da Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos. Perfeito. E assim, você falou algo bem interessante, que são essas crenças que a gente tem, né? Eu por exemplo, sou psicóloga. Uhum. Lá atrás, quando a gente ainda está estudando, o que se fala mal de psicanalista, de terapias, de treinamentos, isso aí tudo é balela, isso aí é pra tirar dinheiro de vocês. Gente, não tá escrito. A gente vem com essa crença de que não funciona. Isso aí é bobeira. Como é que você vai perder tempo com isso aí? Isso não funciona. A vida não é isso aí. E quando a gente conhece, tem esse primeiro contato, chega aí na sala, a gente percebe a realidade do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, né? Essa alta performance que a gente pode buscar constantemente. Então, são as crenças que a gente vem carregando, e eu sei que fala muito sobre isso, né? Essa desconstrução das crenças, a construção do nosso novo eu, que é muito possível. A gente pode alcançar muitas coisas, assim, muito além daquilo que a gente imagina, porque a gente não sabe o poder da nossa mente. A verdade é essa. Mas quem foi Napoleão Hill, que vocês tanto falam? Tem essa aí, é uma instituição? Como é isso? A história de Napoleão Hill é uma história lindíssima. Porque ele... Podemos dizer que a história dele começou com a madrasta dele, né? Napoleão Hill era adolescente quando a madrasta era rebelde, quando a madrasta entregou para ele uma máquina de escrever. Aquela de datilografar. Uhum. E ele começou a escrever alguns textos e aquilo despertou nele a paixão de ser jornalista. Aos 24 anos aproximadamente, isso, se a gente pega na história, 1908, tá? Ele teve a oportunidade de entrevistar um dos homens mais ricos do mundo, que foi o senhor Andrew Carnegie. Para quem não conhece, Andrew Carnegie, ele era dono das indústrias siderúrgicas dos Estados Unidos, das maiores das indústrias siderúrgicas dos Estados Unidos. E ele tinha muito pouco tempo para poder fazer essa entrevista com Andrew Carnegie. Mas nesse pouco tempo, ele já conseguiu mostrar para Andrew Carnegie que ele tinha um diferencial. E Andrew Carnegie gostou desse perfil de Napoleão Hill e falou: Napoleão Hill, por que a gente não conversamos mais em detalhes? Gostei do seu perfil. E ele passou um final de semana com Andrew Carnegie, numa casa de campo que eles tinham, e lá, né, eles puderam conversar de várias coisas. E foi quando Napoleão Hill começou a ouvir, né, falar sobre Mastermind. O que é Mastermind? Né? O que é isso? Que termo é esse? Que faz com que as pessoas, né, tenham resultados incríveis. Então, Andrew Carnegie entregou para ele muitas das coisas que ele havia ouvido dizer, que ele fez com que ele se tornasse uma pessoa muito acima da média na área profissional, e lançou um desafio para Napoleão Hill, que percebeu que Napoleão Hill era muito curioso, e lançou esse desafio para que ele fizesse uma pesquisa com as pessoas mais influentes do mundo naquela época, e descobrisse o que aquelas pessoas tinham de comportamento, de habilidade, competências que faziam com que elas se destacassem acima da média. E Andrew Carnegie colocou dois critérios importantes. Primeiro, que não podia ser uma pesquisa curta, tinha que ser uma pesquisa longa, de pelo menos 2 décadas. E segundo, que ele, no início, iria ser financiado, né, um financiamento assim, para ajudar Napoleão Hill com os custos, mas depois que essa pesquisa deveria se autofinanciar. Andrew Carnegie abriu as portas para acessar quem Napoleão Hill queria. Então, Napoleão Hill teve acesso a Henry Ford,
Henry Ford, Thomas Edison, presidentes americanos, Harvey Firestone, né, da história. Graham Bell, os maiores nomes da história que a gente ouve, P.J. Morgan e muitos outros. E Napoleão Hill foi fazendo esse trabalho de entrevista, de estudo da biografia, de análise, e foi encontrando comportamentos semelhantes. Com nomes diferentes, mas ele conseguiu classificar esses comportamentos, essas competências. E quando ele analisou 16 mil pessoas, vamos colocar em torno de 16 mil pessoas. Imagina uma amostra de 16 mil pessoas. E ele começou a perceber que aquelas competências eram comuns. Ele falou, olha, se essas pessoas que têm essas competências em comum chegaram a esse patamar, isso é uma lei. E aí ele conseguiu classificar essas 17 leis que ele chamou de 17 leis do triunfo. Uau, 17 leis do êxito. Que quando nós conhecemos, interiorizamos essas leis e aplicamos em nossas vidas, naturalmente nós teremos resultados acima da média. E aí, 20 anos depois, em 1928, ele lança o primeiro livro dele, que ele já havia escrito as leis em fascículos, ele juntou tudo e lançou o livro chamado A Lei do Triunfo, que hoje é um dos maiores livros lidos no mundo corporativo. E dali em diante, Napoleão Hill não parou e passou o resto de sua vida estudando, aperfeiçoando essa filosofia da realização pessoal e profissional, e hoje é um dos autores mais lidos do mundo. Que referência, apenas os maiores nomes aí da história. Você citou alguns, mas é muito interessante, né? Como é que a gente poderia atrelar a Mastermind, né, com a programação neurolinguística? São técnicas, não tem isso, porque consiste em modelo mental, né? A gente vai utilizando ali, pegando os modelos mentais e aplicando aquilo que funciona. Como é que a gente conseguiria linkar? Faz parte? Não? São coisas, assim, podemos dizer que ambas estão relacionadas ao autodesenvolvimento. Perfeito. Tá? Mas são linhas completamente diferentes. Completamente. Tá. Tem técnicas de uma e da outra, Isso. Entendo, perfeito. Entendeu? Então, assim, nos nossos treinamentos, acaba que nós não usamos ou não ensinamos técnicas de programação neurolinguística. Certo. Tá? A nossa metodologia pode ser que tenha alguma coisa, metodologia ligada à neurolinguística, mas nós não ensinamos essas técnicas de neurolinguística. Nós trabalhamos, como eu havia comentado, nós temos um ferramental, tá, para poder desenvolver novas habilidades. Habilidades de quê? Então, a gente pode citar aparentemente três pilares. Habilidades de relacionamento interpessoal, tá? Porque uma pessoa que quer se destacar como líder, ela precisa aprender a lidar com pessoas, então nós utilizamos essas ferramentas de como lidar com pessoas. Técnicas de comunicação, então o líder precisa saber se comunicar. E, claro, técnica de influenciar pessoas, que é o princípio da liderança. Liderança é influenciar pessoas, não é um cargo. Então, esses três pilares, a liderança, como influenciar pessoas, como relacionar com pessoas e como comunicar com pessoas, esse é o foco da Mastermind em grande parte dos seus treinamentos. E que necessário, porque hoje o maior problema que a gente tem aí em qualquer relacionamento, seja ele marido e mulher, empresários, enfim, é a comunicação. Nós não sabemos nos comunicar, a gente não vem com isso de berço, gente. Isso a gente aprende, a gente aperfeiçoa, a gente precisa buscar, porque são tantos conflitos, né? Tantos impasses ali, justamente porque a gente não sabe. Então, não é e tudo bem não saber, a gente é o que a gente sabe ser, mas a gente precisa buscar isso constantemente, né? Essa melhoria, a comunicação, e aí, a Mastermind oferece isso, né? Onde aqui, assim, no Espírito Santo? O nosso escritório fica em Serra, fica ali em Laranjeiras, mas nós atuamos em todo o estado. Nós já tivemos treinamentos em Cachoeiro, do Itapemirim. No ano passado nós tivemos 2 turmas lá. Nós estamos com uma possibilidade de algumas turmas agora no norte do estado. Já fizemos no norte, já tivemos várias turmas em Linhares. Legal. Colatina também já tivemos turmas. Excelente. Estamos voltando para lá, né? para fazer mais turmas. E
basicamente isso. E óbvio, nós também temos essas turmas que são abertas, né, para que uma pessoa física possa entrar em uma turma conosco, ou uma empresa que não tem ainda o tamanho para poder contratar-nos para fazer um treinamento in company, então, ou seja, não tem um número mínimo de lideranças a desenvolver, essas empresas também possam inscrever seus colaboradores nessas turmas abertas. Excelente. Né? Ou mesmo os empresários, porque é um treinamento com foco executivo. Né? E como você bem falou, Sara, o grande problema que nós temos identificado, não somente nas empresas, mas entre pessoas, é a comunicação falha. E a comunicação falha passa pelo não saber lidar com as suas emoções, pela inteligência emocional. A gente chama de inteligência interpessoal e hoje o pessoal está falando muito de inteligência emocional. Penso que são coisas bem correlacionadas. É verdade. Porque quando nós lidamos bem com nossas emoções, nós nos conhecemos melhor, nós temos mais segurança para poder falar com as pessoas, e essa segurança ela vem do autoconhecimento e também das estruturas que nós ensinamos, né, ou no que nós aprendemos juntos em sala de aula. Não gosto de dizer que ensina, porque ensinar, ao meu ver, é um pouco ilusório. Né? Concordo. A gente troca experiências. Perfeito. Né? Aprende juntos. E isso nos dá mais segurança para sermos quem somos e para estabelecermos uma comunicação mais eficaz. E aí tudo melhora. Todos os relacionamentos melhoram. O relacionamento familiar, o relacionamento empresarial, o relacionamento com clientes, com fornecedores, com sócios, enfim. E isso faz com que a produtividade, ou seja, a performance da empresa, seja melhor. Bem melhor. Seja elevada. É verdade. Há uma necessidade muito grande desses treinamentos, assim, expandirem. E eu fico feliz, assim, eu espero que vocês estejam chegando em Aracruz. Podemos chegar. Vamos embora chegar. Como é que faz, né? Como é que é feito para que vocês venham aplicar esses treinamentos? São vocês que vêm? Como é que funciona isso, né? Porque nós temos aí, hoje, Aracruz, o ramo empresarial é gigantesco, é um crescimento exponencial que não para. Temos muitas indústrias, fábricas, o Porto agora, mais um, na verdade. Então, é muito necessário, assim, que haja dos empresários, dos empreendedores, a percepção da necessidade disso aqui. Porque as grandes falhas que acontecem ali no mundo corporativo é nada mais do que os problemas da comunicação, da inteligência emocional, né? É interessante esse convite de vir para cá, porque tem umas barreiras que precisam ser vencidas. Vamos colocar assim, barreiras. Talvez não nem seja o melhor termo. O que acontece? Primeiro, as pessoas têm que entender a diferença entre um chefe e um líder. Perfeito. Tá? Porque às vezes as empresas querem um chefe, né? Querem um líder, na verdade. Mas o que elas têm é um chefe. Por quê? O líder ele é diferente. Normalmente os líderes, eles lideram por autoridade. Não é pelo poder de mando. O poder de mando é se for o caso necessário. Mas o líder, ele naturalmente sabe influenciar as pessoas. Às vezes, num chão de fábrica, você percebe que tem o chefe, mas quem as pessoas consultam para tirar a dúvida é o líder, não é aquela pessoa. E esse, naturalmente, ele arrasta as pessoas. Quando ele dá a ordem, as pessoas fazem com bom gosto. E o que acontece quando as empresas não têm essa liderança? Elas morrem com o tempo. Uma família que não tem um líder, ela se desestrutura. Né? Uma empresa que não tem um líder se desestrutura. Um país que não tem um líder se desestrutura. Então, as pessoas têm que entender que, olha, se eu quero que minha empresa dure por séculos, eu preciso desenvolver a liderança das pessoas que estão trabalhando comigo. Tá? E aí, então, ao conseguir fazer isso, já é uma barreira a ser vencida. Segundo, nós temos que entender o que a empresa precisa. Né? Ok, a liderança é um caminho que a Mastermind tem. Mas será que a liderança está no momento dessa empresa desenvolver liderança? Ou será que eu preciso estruturar, por exemplo, a área de vendas dessa empresa?
Ou será que eu preciso estruturar a gestão dessa empresa? Será que eu preciso mudar o comportamento, a forma como as pessoas reconhecem como elas são? Então, são linhas de atuação da Mastermind. Então, é entender que a empresa precisa de mais de um treinamento de vendas do que um treinamento de liderança, nós podemos chegar através disso daí. Isso é uma consultoria? Porque, assim, esse estudo, essa anamnese onde é que está aqui a falha dessa empresa? A falha, assim, onde é que a gente vai mexer primeiro? Porque tudo tem que aprimorar o tempo inteiro, né? Todas as áreas. Mas vocês fazem? Fazemos. Uma consultoria, né? Nós fazemos. Assim. É uma consultoria, uma consultoria cortesia que nós fazemos. Olha que legal. Então, em qualquer empresa que queira conhecer mais a Mastermind, nossos programas, o que é que a Mastermind pode fazer para auxiliar aquela empresa, é só entrar em contato conosco. Nós vamos até a empresa, nós fazemos uma conversa com a pessoa, identificamos qual é a dor daquele empresário, ou da empresa, do que for, e em cima disso nós fazemos a sugestão, olha, nesse momento, o mais indicado para você é esse treinamento. Depois nós podemos trabalhar as outras linhas, mas primeiro vamos estruturar a base, que dali para frente as coisas crescem com mais facilidade. Nossa, é excelente. Assim, é um estudo bem delicado, né? Sim. Que tem que ser feito e vocês já entendem, porque é justamente isso. Às vezes o empresário, o chefe, tá olhando do alto aqui e não consegue identificar exatamente onde é. Aí taca treinamento ali no povo e não tá funcionando. E não funciona. Não tá ali o negócio. Exatamente. Já aconteceu o caso de pessoas nos procurarem, falar, olha, amigo meu fez um treinamento seu de liderança, eu quero fazer. Então senta aqui, vamos conversar. Por que você precisa de treinamento de liderança? E nós identificamos que a pessoa não precisava disso. Ela não queria ser um líder. Entendeu? Ela não queria seguir o foco dela por aquele caminho. Então a gente fala, olha, então esse treinamento não vai te ajudar. Faz esse que vai ser melhor para o que você quer, para a sua ambição. Então a gente tem esse trabalho, né? O Rodrigo é capacitado, eu sou capacitado, a Juliana, as pessoas da Mastermind como todos, somos capacitados para fazer isso. Então, havendo essa necessidade, havendo uma agenda, a gente cria uma agenda aqui na cidade de Aracruz. Alô, empresário de Aracruz. Vambora querer. Podemos criar uma agenda de um dia, 2 dias, inclusive uma semana inteira. Tá? É uma agenda de no mínimo 1 hora que nós precisamos com esses empresários. Tá? 1h30, 2 horas é uma agenda ideal, porque dá tempo de conhecer melhor e aprofundar em alguns assuntos. E dali fazemos a proposta, fazemos a preparação e vemos se nós vamos criar uma turma aberta, que junta pessoas de várias empresas na mesma turma, ou se a gente faz uma turma em company, uma turma fechada para aquela empresa, com os seus colaboradores. Perfeito. E eu quero aproveitar a fala do André, Sara, e assim, na sua pergunta você colocou quem é que pode vir ministrar esses treinamentos, né? Isso é muito legal porque os instrutores da Mastermind são pessoas que passam por um processo de preparação muito forte. São pessoas com um preparo para poder fazer a instrução desses treinamentos. Então nós trouxemos aqui, temos até aqui em cima da mesa alguns itens que demonstram que uma pessoa está habilitada de fato a ministrar esses treinamentos, né? Então aqui, por exemplo, isso. Nós temos aqui, por exemplo, o crachá de instrutor, né? O instrutor em sala de aula, ele sempre estará com o seu crachá. Temos aqui um documento, uma identidade de instrutor Mastermind, que certo? Legal. Esse aqui é o da Juliana. É o da Juliana, Toda a documentação da Juliana aqui. Isso, toda a documentação. Gente, realmente, todo mundo muito credenciada, né? Muito exatamente. O instrutor também tem um PIN. Ai, que lindo, gente. Eu amo esses pins. Se você perceber, tem algo escrito nesse PIN. Nós temos 3 níveis. Nós temos 3 níveis. Você vai ter aquele Mastermind. Tá escrito Mastermind e grau meta. Esse aí tá escrito. Esse é o grau Lince. Não vai focar. Acho que esse é o grau meta. É o grau meta? Esse é o grau meta. Então é igual ao meu. O antigo da Ju. Depois. Isso. Lindo, e os instrutores Mastermind têm um nível de instrução, né? São 3 níveis. O grau Lince, que é o meu grau, que é o primeiro. Né? O grau meta, que é o 2º grau. Tu é meta, né, André? Ainda estou. Ainda está meta. Estou meta. Eu estou. Mas o André é grau meta e
ele tem autorização para ministrar todos os programas de treinamento da Fundação. E o grau pleno, que é a graduação da Juliana. Que é a graduação máxima dentro da organização. Que legal. Inclusive sua esposa. E aí eu gostaria de mostrar aqui, ó, por exemplo, a carta de autorização. Essa carta aqui é do André. Que legal. Que mostra que ele é habilitado para ministrar, por exemplo, o Mastermind pleno, que é o nosso treinamento de oratória. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui? Aqui também nós temos o material do pleno, né? E todos os nossos programas de treinamento têm um material próprio, registrado, com esse padrão de acabamento, um padrão de alta qualidade, né? Aqui também temos o manual do instrutor. Esse é o manual do instrutor. O que acontece? Todo instrutor que vai ministrar esse programa, chamado Pleno, que é o Programa de Liderança, Estratégia e Negociação em Oratória. Que legal! Todos os instrutores do Brasil que são habilitados, eles recebem o mesmo material. Muito legal. Aqui não, tem um roteiro, não é um script que nós temos que ler e decorar todas as falas. Ou seja, é um método. É um método. Ele é aplicado aqui em São Paulo, no Rio. E o recheio desse método é do instrutor. Legal. Então, se for, por exemplo, assistir a mesma sessão conduzida pelo Rodrigo, ou por mim, ou pela Juliana, ou por qualquer outro instrutor, você vai perceber que o método é o mesmo. A estrutura do treinamento é a mesma. Só que as falas são diferentes. E cada instrutor recheia isso da sua maneira. Ou seja, você pode fazer todos. Exatamente. Pode fazer aqui, lá, enfim. Isso. E isso, primeiro, mostra o nosso grau de compromisso com quem está dentro de sala de aula, né? Porque um instrutor, e todo ano o instrutor tem que passar por uma recertificação. Legal. Senão aquela carteirinha que você perceber tem uma validade, que é dezembro de 2024. Isso. Então, todos os anos, todos os instrutores passam por uma recertificação, que é um programa também de atualização da metodologia, né, das melhores práticas que surgiram durante o ano, enfim. E também para garantir que a metodologia seja aplicada dentro do padrão que deve ser aplicado. Então, não é à toa que nós estamos aqui vestidos com um padrão executivo, porque este é um padrão, nós temos um padrão a ser seguido. Né? Por que seguir padrões? Porque nós temos um método, e é este método que garante para os nossos participantes que eles vão desenvolver todas aquelas habilidades e atitudes que a gente se compromete a desenvolver junto com eles, né, quando a gente vende o treinamento. Sim, eu acredito muito em padrões e processos. A gente aplica aqui, né, nas nossas empresas sempre, porque eu acredito que é isso que faz funcionar. Então, é algo que, assim, muito me enche os olhos. Eu sou apaixonada. Eu tenho o livrinho lá da época das cavernas, com aquelas folhinhas, assim, sabe? Amo, porque a gente utiliza no nosso dia a dia. E padrões e processos não é para dentro da empresa, é para dentro da nossa vida. É para dentro da nossa casa. Você saber onde é que está exatamente aquilo que você quer procurar e, sabe, no lugar certo. Padrões e processos, assim, funcionam muito. Eu queria que você me falasse, porque eu sei que o Ozinho aqui é de oratória. Eu sou professora, eu amo oratória, me aperfeiçoo sempre. Então, me fale um pouquinho aqui dessa oratória do Mastermind. Especificamente desse treinamento? Sim. Ok, esse treinamento é um treinamento focado em pessoas que precisam aperfeiçoar a sua oratória. Sim, inclusive porque eu treino mulheres, né? Sou mentora, sou terapeuta, sou psicóloga, enfim. Então, a oratória hoje é o que mais pega. Porque a pessoa não sabe se comunicar. E a comunicação, gente, a gente acha que o falar é a comunicação. E é só a pontinha do iceberg. A comunicação é um negócio, assim, gigantesco. E a oratória é uma grande dificuldade. Isso. E aqui nós recomendamos não para aquela pessoa que quer aprender a falar em público. Eu nunca falei em público e quero aprender. Vou para o pleno. Não. Vai ser muito avançado para você. Primeiro vamos para um outro programa, depois vamos lá. Então, o pleno é para aquele que já precisa falar em público. Já fala em público, mas precisa ser lapidado. Sim. Tá? Então, é isso que o pleno vem trazer. Por que ele chama de um programa de liderança, estratégia e negociação? Porque é o que nós vamos trabalhar. Né? Se eu estou a falar em público, se eu estou falando em público, se eu preciso falar em público, naturalmente as pessoas já me veem como um líder. Excelente. Então, eu preciso. Como é que é a postura de falar em público? Como que eu lapido a minha fala?
tiro meus vícios de linguagem. Já percebeu que quando as pessoas são perguntadas, elas sempre iniciam uma resposta com então. Menino. Bom, Bom. Isso a gente faz Olha. essa lapidação, né? Entre vários vícios de linguagem, nós trabalhamos nisso para que a pessoa se comunique melhor, que ele líder se comunique melhor. A estratégia, como você disse, desculpa aí, porque às vezes eu estou acostumado ainda com o português de Gente, só Portugal. pra ficar claro, ele pulou de Portugal aqui, assim, já chegou fazendo o programa, não descansou nem nada. Isso. Um prazer, inclusive, obrigada, né? Mas, enfim, sim. A estratégia, porque a comunicação também envolve a estratégia. Então, por exemplo, queremos vender uma ideia, ou queremos vender um projeto. Como que eu estruturo a minha fala para apresentar essas ideias de forma a influenciar a pessoa naquela opção que, para mim, é melhor. Tá? Nós trabalhamos a questão da negociação também, porque quando vamos apresentar algo, precisa negociar. Então, como é a postura de um líder durante uma negociação, uma rodada de negócio, estamos aqui para assinar um contrato, e como é que eu negocio esse contrato? Então, tudo isso, a comunicação está envolvida. Então, além disso, né, de como eu apresento o meu negócio, como que eu consigo ser sucinto, como que eu consigo fazer uma fala em poucos minutos, como que eu consigo, por exemplo, ler um discurso, se eu precisar ser convocado para ler um discurso, como que eu consigo responder as perguntas, inclusive aquelas que querem passar a perna em mim. Imagina um político, uma pessoa que vai participar de um programa, um debate. Então, esse programa ele prepara muito bem as pessoas para certos tipos de debates. E, claro, nós temos o nosso módulo dentro desse programa, que é o módulo de Media Training. Então, muitas pessoas, quando seguram um microfone, ficam com a mão tremendo, falam com objetos em mãos, tudo isso nós lapidamos para que a comunicação dela seja a melhor possível. Porque quando nós falamos de comunicação, não sei se já leu o livro do Corpo Fala. Sim. Inclusive, sou analista corporal e comportamental. Existe uma pesquisa antiga, talvez precisa ser até atualizada, do Albert Mehrabian, que ele fala sobre o que é a comunicação. Né? Porque a comunicação, as pessoas pensam que é o que eu estou dizendo. Mas não. A fala é apenas 8% da comunicação. O nosso tom de voz é, ali, se não me engano, 35% da comunicação. Acho que reduzimos de 8% para 7% a fala. Ok. É isso mesmo, perfeito. Agora, os nossos gestos e movimentos, eles são mais de 50% da nossa comunicação. Então, o líder que fala com objetos em mãos, que tem outras coisas que atrapalham ele a se comunicar, olha o quanto que ele perde de potencial. Exatamente. Inclusive a postura com que você se coloca diante das pessoas, né? Teu não verbal. Então, foi até interessante esses dias, um amigo meu estava muito preocupado que ele ia apresentar o TCC dele. Aí ele chegou para mim e falou assim: Rodrigo, pô, cara, eu tô ansioso. O que eu faço? Falei, cara, quando você chegar lá na frente dos teus professores, você chega assim, ó, você pode estar sabendo nada que você vai falar, mas você chega assim, ó, bota os ombros para trás, a cabeça erguida e entra lá e fala o que você tem que falar. E, cara, aí no outro dia eu falei, e aí, cara, como é que foi a apresentação? Cara, cheguei lá com essa postura, falei, me deu uma confiança, tá vendo, né? Porque o conhecimento a gente tem. E tem gente que sabe tudo e chega diante de um público, ele trava, murcha, porque a atitude dele acaba com a comunicação dele. Sim. Então, quando você adota uma postura confiante, o conhecimento vem. É verdade. E óbvio, você também a gente tem aí alguns elementos para poder te ajudar ainda mais a estruturar a sua fala, até para você falar de improviso. Né? As ferramentas, né, que você vai agregando. O conhecimento está aqui dentro. É verdade. E o legal desse treinamento é que todas as apresentações, como eu disse, é um treinamento, não é só teoria, nós praticamos em sala. É legal. E todas as práticas de sala, elas são gravadas. E o que acontece? Após um participante, quando ele termina a prática dele, ele sai de sala temporariamente, ele vai para uma outra sala reservada onde um segundo instrutor está esperando para que ele possa se assistir, não numa televisão,
a sua apresentação. Que legal. Então ali ele começa a se ver, ele começa a analisar a postura que ele estava, como ele disse, as palavras que ele usou, as expressões faciais. Eu me lembro claramente, quando eu fiz esse treinamento, o meu instrutor ele virou e falou assim: olha, André, você fala com um rosto muito fechado, você não sorri, você precisa sorrir mais durante a sua fala. E aquilo me marcou, e hoje todas as vezes quando eu vou falar em público, às vezes eu percebo, fala mais sorrindo. É automático, às vezes a gente tem automático. Algo que é um vício ali, você... E aí eu fui anotando as minhas expressões corporais, e ali no próprio treinamento, das 6 sessões que nós temos desse treinamento, ali eu já melhorei muito da minha postura, da minha expressão. Só esse treinamento que foram em 6 sessões. 6 sessões. Né? Já me trouxe assim, um ferramental que até hoje eu levo para minha vida. Excelente. Olha, muito, muito, muito bacana. Eu quero muito conhecer mais sobre. Acredito que realmente é de muita importância que vocês façam muito mais esses treinamentos, mas foi o que você falou, né? Existe uma necessidade da desconstrução do próprio empresário de entender o que tem que ser feito. Então, são vários treinamentos e, pelo que eu percebo aqui, vocês têm para tudo, né? Para o que você precisa, tem treinamento. E eles estão interligados. Sim. Existe uma interligação entre complementa eles. o outro. Complementa o outro. Excelente. Como o André até falou primeiro, en passant, eu acho que é importante a gente também falar com um pouquinho mais de profundidade, porque assim, nós acreditamos que a alta performance nos negócios tem 4 pilares essenciais, que são a liderança, a capacidade de fazer as coisas acontecerem, né? A negociação ou vendas, que é a capacidade de você gerar riqueza e fazer a economia circular, certo? Gestão, que é a capacidade de você administrar as riquezas geradas, e a oratória, que é a capacidade de você dar envelope àquele que é o seu melhor produto, que é você mesmo. Uhum. É aquilo que você está sempre vendendo. Somos nós. Desde que você começou a procurar emprego no mercado, enfim, até mesmo nos tempos de escola, se você queria ser o líder de casa, quem se destaca é aquele que melhor se comunica. Então, se você consegue dar a melhor embalagem para você, obviamente que você vai ter uma atuação destacada no seu segmento. Sem dúvidas, é verdade. Isso é muito bacana. Eu sou uma grande fã, assim, desse tipo de segmento, né? Treinamentos, alta performance. Eu acredito muito nisso. Eu sempre busco muito conhecimento, enfim, a gente não para, né? Não para de aprender, nunca para de treinar. A gente ensinando, a gente aprende. Foi o que você falou, essa troca, né? Então, é muito, muito válido. Vamos ao jabá? Vamos embora falar dos nossos patrocinadores que estão aí conosco desde sempre, começando pela Pop 66, que é a nossa mais nova patrocinadora, que é o nosso aplicativo de mobilidade urbana aqui de Aracruz e região, João Neive, Ibiraçu. Então, se você precisa de um carro, né? O famoso Uber, que nós utilizamos isso aí para poder, você que está aí assistindo, associar o que é a mobilidade urbana. Então, baixa aí rapidinho, Pop 66. É muito simples, já tá chegando em Vitória também, tá? Pop 66 tá crescendo muito e já aí chegando a tantos e tantos lugares, não só do Espírito Santo, mas do nosso Brasil. E eu tenho certeza que o crescimento, assim, o céu é o limite. Muito obrigada, né? Pela parceria de sempre. A Andrade Júnior Construtora, que é a nossa construtora em Aracruz, inclusive com lançamentos nos Jardins, que é o nosso melhor bairro, né, gente? Quem não quer morar nos Jardins? Então, esses lançamentos estão imperdíveis. Entre em contato e vá conhecer, faça uma visita. A você, querido Júnior, muito obrigada por abraçar o nosso projeto desde o início, aqui desde quando nós iniciamos esse podcast. Você é um querido. Muito obrigada pela parceria de sempre. A Agile Clean, que já passou por aqui, limpando os nossos carpetes. E, pessoal, não é apenas estético. Quando eles limparam, né? Eles trabalham aí com a limpeza de estofados, colchões. E quando eles limparam e a gente entrou na sala, a gente sentiu uma diferença na respiração, no ar. Algo que estava assim, a gente respirando, a gente não vai percebendo
o tanto de poeira que acumula nisso aqui, gente. Tá todo mundo sem tossir, tá lindo isso aqui. A vocês da Gica, inclusive Bruno esteve aqui ontem. Obrigada, você é uma querida. Então a gente estabelece essa parceria aí, assim, que foi de grande valia para ambas as partes. Muito obrigada, pessoal. E a estalagem da Fazenda, que é o nosso cantinho em Santa Teresa. Já conhecem Santa Teresa? Santa Teresa, sim. Pois é. Precisam conhecer a estalagem da Fazenda, que é um lugar rústico, com barulhinho de cachoeira, aquela jacuzzi que é pra gente tirar aquele momento pra descansar dessa correria do dia a dia, sabe? Clima de montanha. Então, a você, querida Andressa, que inclusive é mentora de pousadas e ela busca muitos treinamentos de alta performance. Depois a gente vai bater um papo aí sobre isso. Vamos para os bastidores depois. Ela é mentora de donos de pousadas. Então, se você que nos assiste tem aí o seu estabelecimento e pensa em crescer, em atingir a lotação máxima, que é o que ela fez até agosto, setembro, né? Ela tá até setembro com a lotação máxima. Ela ensina você a fazer isso. Então, a Estalagem da Fazenda, muito obrigada. Essa semana tem vídeo aí na nossa rede social. E a Soli Saúde, Medicina e Segurança do Trabalho, que é a nossa clínica, que a gente sempre recorre ali para fazer os nossos exames. E, claro, que com muita credibilidade, seriedade e excelência em tudo que se propõe a fazer. Gúbio, muito obrigada, sempre. Inclusive, ontem passou aqui, deixou um café com a gente, maravilhoso. Nossos clientes são assim, traz café, esses dias ele trouxe comida pra gente almoçar. Excelente. E a Voe Internet, o que seria do mundo hoje sem internet? Principalmente nós aqui que trabalhamos com tecnologia, marketing, podcasts. Nossa internet não pode cair em hipótese alguma. E para isso, é claro, nós temos a melhor parceira possível, que é a Voe. A internet que não cai. Muito obrigada, queridos, por essa parceria essencial na nossa vida e no nosso dia a dia. E acabamos o jabá, estamos com jabá, hein? Isso porque no outro programa tem mais jabá, porque, olha, graças a Deus, maravilha. Vamos continuar aqui falando sobre, gente. Há quanto tempo vocês já estão aqui, né, solidificados no Espírito Santo? Porque eu sei que muitos anos aí no Brasil, não só no Brasil como no mundo, né? Mas aqui no nosso estado, há quanto tempo vocês atuam? As primeiras turmas de Mastermind aqui no estado, elas começaram em 2008. Uau! Sim. Pouco tempo. Só 16 anos atrás. Inclusive, eu estive na terceira turma aqui do Espírito Santo, que foi a turma que começou em outubro, novembro de 2008. Na época, não havia nenhum instrutor aqui, então o instrutor vinha de São Paulo, mais especificamente da Baixada Santista. E foi quando eu conheci o treinamento. Dali, como o Rodrigo disse, eu tinha um preconceito sobre o que é treinamento, desenvolvimento pessoal, e bastou participar de uma sessão, e esse preconceito já foi totalmente quebrado na minha cabeça. E dali, houve um certo destaque meu no treinamento. Interessante, você entra com os dois pés para trás e sai com os dois para frente, com destaque. Ele me convidou para poder... ele nos disse que precisava formar uma equipe de instrutores, porque essa viagem era longa. Então, dali, em 2008, nós começamos, né, em 2009, nós entramos para esse programa de formação de instrução, e nos formamos instrutores em 2010. E que foi, assim, fantástico, né, para fazer todo, como o Rodrigo disse, é realmente uma preparação de no mínimo 2 anos para se tornar um instrutor, um Mastermind, mas, vamos dizer assim, 6 meses a 1 ano para começar a conduzir as turmas sozinho. E então, desde essa época para cá, nós estamos aqui atuando muito na região da Grande Vitória, Vitória, Serra, Vila Velha, ali nosso maior foco, mas claro, com essa intenção de expandir agora nesse ano de 2024, 2025, expandir para outras regiões do estado também. Inclusive Aracruz, por favor. No Espírito Santo, só no Espírito Santo, nós já tivemos mais de 50 turmas. Que legal. Do Mastermind, contando todos os nossos treinamentos. Sim. Tá? Eu mesmo já ministrei pelo menos umas 3 dezenas de turmas aqui no Espírito Santo, então fico muito feliz desse resultado que nós atingimos. Já chegamos a um número de mais de 1.000 líderes que foram treinados aqui dentro do Espírito Santo. Que bacana saber disso, gente. A gente não conhece, né? A gente vai conhecendo, mesmo que eu, né,
Saiba o que é, eu não sabia que vocês estavam aqui. Fico muito feliz, muito contente em saber que vocês estão chegando, espero que sim. Sim, aqui para nossa Aracruz, para treinar os líderes, que já são líderes, novos líderes, né? E não só os líderes, então todo o corpo ali da empresa. Então é muito importante, é muito legal saber disso. Vocês estão de parabéns. Assim, obrigado. Nem falar. Gente, olha, a gente vai se despedindo por aqui, mas eu sempre peço para que vocês deixem um recado para as pessoas que estão nos assistindo, começar por você, okay. uma dica, né, algum ensinamento que você queira deixar para o empresário, para o próprio líder que esteja ali do outro lado da telinha nos assistindo. Excelente. Em um mundo cada vez mais digital, né, os negócios vão se digitalizando com cada vez mais velocidade. Nós não podemos esquecer que negócios são feitos por pessoas. E quanto mais habilidade você tiver em lidar com as pessoas, mais resultados você vai ter nos seus negócios. Portanto, se você ainda não começou a investir em desenvolver mais habilidades e já está tendo resultados, imagine o quanto de resultado você ainda pode ter ao expandir a sua capacidade de lidar com as pessoas e de entregar um melhor serviço, né? Portanto, eu quero fazer a você um convite. Venha conhecer a Mastermind e entenda quais pontos você ainda tem a desenvolver e entender também como nós podemos te ajudar. Vai ser um grande prazer recebê-los. Entendendo que ninguém aprende aquilo que acha que sabe. Então, ache menos, saiba menos. Eu penso sempre sobre isso. O flexível domina o ambiente. Quanto mais flexível, quanto mais eu abro a janela do conhecimento, sabe? Mais eu cresço, mais eu aprendo. Então, isso é de suma importância. Se você não consegue aprender aquilo que você tem certeza que você sabe. E a gente não sabe de tudo, tá? E você também, por favor. Claro, eu quero então fazer minha fala de encerramento contando uma história de duas pessoas que estavam caminhando pela rua, cada uma carregava um pão em suas mãos. Quando elas se encontraram, elas trocaram os pães, então elas foram embora cada um com um pão. No dia seguinte, essas duas pessoas estavam também carregando um pão, mas quando se encontraram, ao invés de trocarem os pães, elas trocaram as ideias. Então cada uma saiu de lá com duas ideias. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós queremos que as pessoas mudem. Nós queremos trazer a mudança nas pessoas, mas nós esquecemos que para que possa, primeiro eu tenho que mudar a mim mesmo, porque quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. E aí como é que essa mudança pode ser melhor proporcionada? Quando nós trocamos as ideias. Então, numa turma de treinamento como essa, onde nós temos pessoas que são empresários, são gestores, são líderes, pessoas que estão se preocupadas com o seu autodesenvolvimento, mais rico do que o conhecimento que nós vamos colocar dentro dessa sala de aula é a troca de experiência que nós teremos. Então, você quer crescer, quer sair com várias ideias, quer dar uma impulsão na sua carreira pessoal, na sua carreira profissional, tá? Venha conhecer a Mastermind, venha assistir uma das nossas sessões, venha ver o que nós temos a oferecer e você vai se surpreender com o resultado que vai ter. Olha, excelente. Que programa maravilhoso, riquíssimo em conhecimento e ideias. Vamos trocar aqui nos bastidores depois. Muito obrigada por terem vindo, né, por participarem, trazer a presença de vocês e todo esse conteúdo magnífico aqui para o nosso programa, enriquecendo o nosso dia, né, o nosso podcast. Parabéns pelo trabalho incrível de vocês. E assim, não tem nem como dizer que o céu é o limite, né? Só crescimento, só crescimento. Isso. Nós queremos agradecer pela essa oportunidade que nos deu, né, Sara, de ter esse espaço aqui dentro desse programa, que eu tenho certeza que é um programa muito assistido aqui na região de Aracruz. Confesso que eu não conhecia também, porque eu estou um pouquinho distante, mas já saio daqui, já vou fazer o minha seguida nas redes sociais para estar acompanhando também, porque eu tenho certeza que o conhecimento que é colocado aqui, as ideias que são levantadas aqui, são valiosas para todos nós. São. Com certeza, queridos, muito obrigada. E a gente se despede aqui de vocês que vão nos assistir agora, que irão nos assistir depois, porque tem muita gente que vai lá e assiste mais tarde, porque é quando tem tempo. A vocês, muito, muito, muito obrigada. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Até já. Até mais.